Bom, gente, dando sequência então ao nosso estudo de dolo e culpa, nós iniciaremos agora o estudo da culpa. Como eu disse para vocês, na classificação doutrinária, entrará como um elemento chamado elemento normativo dos tipos penais, um elemento normativo da norma incriminadora. Culpa, que vocês já sabem, tem que estar expressamente prevista nas normas penais incriminadoras para que eu possa punir alguém por crime culposo. No estudo da culpa, nós vamos ver o seu conceito, que é muito simples, vamos estudar os seus elementos, as suas modalidades, uma novidade em relação ao crime doloso, e as suas espécies. Bom, inicialmente, o que é culpa? Aqui, culpa, obviamente, em estrito senso, é um pouco diferente daquela concepção de culpa que vocês têm lá no direito civil. A concepção de dolo e culpa no direito penal ele é um pouquinho diferente da concepção de dolo e culpa lá do direito civil. O que seria a culpa? A culpa seria a conduta descuidada praticada por qualquer um de nós que leva à produção de um resultado proibido pela norma penal. Então, culpa, na verdade, significa descuido. Eu sou um fortíssimo candidato a cometer crimes culposos. Porque da forma como eu sou estabanado e como eu acerto tudo que eu não posso acertar ao longo do meu dia a dia, a chance de eu praticar um crime culposo é realmente elevadíssima. Então, culpa é conduta descuidada. Então, você já percebe de antemão que não tem qualquer tipo de elemento volitivo na conduta culposa. Na conduta culposa, eu sempre estaria querendo praticar uma conduta permitida pelo direito, mas por não observar o cuidado que me é exigido, eu acabo chegando à produção de um resultado que é proibido pela norma penal. A partir desse conceito de culpa, nós conseguimos estabelecer quais são os seus elementos imprescindíveis, quais são os seus elementos essenciais. E o primeiro dele, obviamente, que é de realizar uma conduta lícita. Porque pensem comigo, se a gente quiser realizar uma conduta ilícita, se ele tiver vontade de chegar a um resultado proibido pela norma penal, vocês já sabem, nós estaremos diante de um crime doloso, não, diante de um crime culposo. Então, é pressuposto, é requisito essencial, essa vontade da gente de chegar a um resultado permitido pelo ordenamento jurídico. Ao tentar chegar a esse resultado permitido, haverá inobservância do cuidado devido no caso concreto. Então, a culpa é a conduta descuidada. Então, eu tenho a vontade de realizar uma conduta ilícita, eu tenho a vontade de conduzir o meu veículo até a minha residência e me deslocar do local de trabalho. Eu quero me deslocar da FUMEC até a minha residência. Ao tentar praticar essa conduta lícita, essa conduta permitida pelo direito, por estar distraído, por ser descuidado, por ter dado uma olhada no telefone celular no momento indevido, eu avancei um sinal. E ao avançar um sinal, eu acabei provocando um acidente de trânsito, e nesse acidente de trânsito uma pessoa ficou ferida, ou uma pessoa acabou falecendo. Então, querendo praticar uma conduta permitida pelo direito, eu deixei de observar o cuidado que me era devido naquela situação fática, naquele caso concreto. E por ser descuidado, eu provoquei um resultado proibido. Este resultado proibido, ele tem que ser previsível. Eu tenho que ter a previsibilidade da produção do resultado. Mas essa previsibilidade era uma previsibilidade diferente daquela previsibilidade prevista para os crimes dolosos. Essa previsibilidade ela é abstrata, ela é genérica. O resultado tem que ser previsível. Então, enquanto que lá no dolo, para que a conduta seja considerada como dolosa, havendo dolo eventual, eu tenho que ter a previsibilidade no caso concreto, aqui o resultado alcançado ele tem que ser previsível. Então, quando eu estou no boteco tomando meu scotch, sabendo que eu vou dirigir depois, é previsível que eu possa provocar um acidente. Na hora que eu pego meu telefone celular e inadvertidamente deixo de prestar atenção no fluxo de veículos, é previsível que eu possa provocar um acidente. Se eu brinco com vocês dentro de sala de aula, pego um grampeador que está lá na sala de aula e joga pela janela no momento de ira, é previsível que eu possa acertar a cabeça de alguém que esteja lá embaixo. Então percebam, nos crimes culposos,
o resultado alcançado pelo agente, ele tem que ser previsível. Mais do que isso, eu tenho que chegar ao resultado proibido pela norma penal. E é claro, faltou aqui, acrescentem por gentileza, eu vou acrescentar no slide que estará disponível para vocês, tem que haver um nexo de causalidade. O nexo de causalidade é indispensável. Tem que haver o resultado e o nexo de causalidade entre a conduta praticada e aquele resultado previsto na norma. E esse resultado, nós vamos ver quando nós estudarmos o resultado, ele tem que ser um resultado a que nós chamamos de resultado material. Já anotem isso aí, quando nós chegarmos no estudo do resultado, eu volto nesse tema para mostrar a diferença para vocês de resultado normativo para resultado material. Então tem que haver uma produção de um resultado, coloquem entre parênteses material, que é proibido pela norma penal. E claro, tem que haver nexo causal entre o resultado alcançado e a conduta praticada pelo agente. E por fim, tem que ter o desvalor da conduta e o desvalor do resultado. Esse juízo de desvalor, ele está contido na própria norma incriminadora. Eu estou querendo dizer com isso aquilo que vocês já sabem. Eu tenho que ter uma tipicidade específica para os crimes culposos. Em outras palavras, o crime culposo tem que estar expressamente previsto na norma penal incriminadora. Por quê? Porque todas as normas penais incriminadoras, todos os tipos penais, são tipos penais dolosos. Correto? Se todos os tipos penais são dolosos, eu só puno a culpa de forma absolutamente excepcional. Por isso, ressalto, tem que haver essa tipicidade específica nos crimes dolosos. Tem que haver norma expressamente prevendo essa tipicidade culposa. Vamos lá na lei penal, vamos dar uma passadinha pela lei penal de novo. O artigo 121 vocês já viram. No artigo 121 nós temos figuras dolosas e temos as figuras culposas. Olha o 121 aí na tela de vocês. Tá lá, homicídio simples, matar alguém. Esse matar alguém é crime doloso ou culposo? Doloso. Por quê? Porque a norma penal nada menciona sobre o crime culposo. Eu disse para vocês, o dolo está implicitamente previsto, implicitamente contido em todos os tipos penais. É como se eu lesse, matar alguém dolosamente. No parágrafo 1º nós temos um caso de diminuição de pena, no parágrafo 2º nós temos um homicídio qualificado. Todas essas figuras são dolosas. E aí nós temos aqui no homicídio qualificado a figura do feminicídio e por aí vai. No parágrafo 3º, aí sim, a norma incriminadora expressamente manda punir a figura culposa. Aqui nós temos o homicídio culposo. E percebam, a pena para o homicídio culposo é infinitamente menor do que a pena para o crime doloso. A gravidade da conduta culposa, que é uma conduta descuidada, obviamente que é muito menor do que a gravidade de um crime doloso. É muito diferente da gravidade daquele crime que eu tenho a consciência e a vontade de chegar à produção do resultado. Então, o resultado acidental, ele será punido em alguns casos, como é o caso do homicídio culposo, mas ele terá uma sanção, terá uma reprimenda jurídico-penal muito menor do que a dos crimes dolosos. Aqui a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é a 1503 de 97, todos nós habilitados tivemos que estudar o Código de Trânsito Brasileiro, aquela prova de legislação, acho que isso não existe hoje, né? Eu tirei carteira há 30 anos. A prova de legislação é toda baseada no Código de Trânsito Brasileiro. Então vocês já estudaram o Código de Trânsito Brasileiro, mesmo sem saber. No Código de Trânsito Brasileiro, o homicídio culposo tem uma pena de 2 a 4 anos ou de 5 a 8, diz para vocês, caso haja hipótese de embriaguez. Vamos passar um pouquinho para frente. No 122 nós temos induzimentos de chegação ou auxílio a suicídio, ou a automutilação. A automutilação ela entrou por força da Lei 13968 de 2019. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Foi inserido esse ou praticar a automutilação, porque virou moda, né?
essa instigação ou esse induzimento, principalmente pelas redes sociais. Pergunto a vocês, esse crime é crime doloso ou crime culposo? E nós temos ali umas figuras qualificadas, se a automutilação, tentativa de suicídio resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, se o suicídio se consuma, a pena é duplicada em algumas hipóteses, a pena é duplicada em dobro no parágrafo 4º, da metade no parágrafo 5º, parágrafo 6º contra menor de 14 anos, e por aí vai. Pergunto a vocês, existe alguma expressa menção à punição culposa no 122? Não. E se não existe expressa menção à figura culposa, significa dizer que todas essas hipóteses do 122 configuram crimes dolosos, porque o dolo está implicitamente previsto em todas as normas incriminadoras. Olha o infanticídio no 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Eu achava o puerpério uma grande bobagem até o dia em que Luísa nasceu, minha filha mais velha. E aí eu percebi que aquela tela que colocam nas janelas dos quartos das maternidades são colocadas não para que a mãe não mande o filho para a janela, nada disso não, é para que a mãe não mande o pai pela janela. Porque é impressionante, sobre o puerpério, o pai é responsável por tudo o que aconteceu durante aquele parto. O puerpério, ele chega muito perto da doença mental. É sério, não é um comentário pejorativo, não. Ele chega muito perto da doença mental. Ele chega muito perto da inimputabilidade penal. Tanto que, não o sendo, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Percebe que é uma figura de homicídio cuja pena é muito menor que a pena do homicídio. Mas percebam, esse crime, ele é doloso ou culposo? Olhem para lá, 123. Matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Há alguma previsão expressa de punição culposa? Não. Conclusão, é como se o tipo penal falasse matar sob influência do estado puerperal o próprio filho dolosamente. É figura dolosa. E assim acontece com as 3 modalidades do aborto também. No 124, no 125 e no 126. Ok? Vamos para o 129. No 129 nós temos lesão corporal. No caput, lesão leve, no parágrafo 1º, lesão grave, no parágrafo 2º, lesão gravíssima. E no parágrafo 3º nós temos uma lesão chamada de lesão seguida de morte. Observem essas figuras do caput, vamos descer aqui do caput, do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, até mesmo do parágrafo 3º. Qual a conclusão que vocês chegam? Todas figuras dolosas, porque o dolo está implicitamente previsto em todas essas normas incriminadoras. Vamos descer aqui um pouquinho, vamos ver o parágrafo 6º. Olha o parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Expressamente, a norma penal incriminadora pune a lesão culposa. Então, todas as demais figuras são dolosas. Quando chegamos no parágrafo 6º, nós temos a figura da lesão culposa. Então, veja, nós temos uma tipicidade específica, uma norma penal incriminadora específica para a lesão culposa. Então, da mesma forma que o homicídio, eu puno também as lesões corporais culposas. Vamos dar 2 passos para trás. Na nossa penúltima aula, tirando essa parte que nós vimos agora do dolo, quando nós falamos de ação e omissão, nós estudamos os crimes comissivos por omissão. Correto? A chamada omissão imprópria. E na omissão imprópria, nós trouxemos à baila, à análise de vocês, a figura do garantidor. Aquela pessoa que tem o dever de agir e a possibilidade de agir no caso concreto. Vimos as figuras previstas no parágrafo 2º do artigo 13. A pessoa que é garantidora pelas relações de parentesco, tutela, curatela, relações matrimoniais. As pessoas que são garantidoras em razão da relação de emprego público ou privado, que mantém em relação à suposta vítima. E, na terceira hipótese, na linha C, quando, aí sim, o próprio garantidor cria a situação de risco para o bem jurídico. E por ter criado a situação de risco, ele tem
a obrigação de agir para evitar o resultado. Muito bem. Trabalhei com vocês alguns exemplos, dei o exemplo de porteiro, dei o exemplo do bombeiro, dei o exemplo da mãe, no caso do estupro de vulnerável. Dei o exemplo na nossa aula de revisão de ontem, eu dei o exemplo do policial militar, que pode cometer o crime de tráfico de drogas, e por aí vai. Muito bem. Vamos imaginar o exemplo da mãe. Vamos começar por um exemplo mais extremado. Ontem, eu trabalhei com vocês, ontem e na aula que foi postada, eu trabalhei com vocês aquele exemplo de uma mãe que sabe que o namorado está molestando sexualmente a filha menor de 14 anos, e por uma questão qualquer, na questão que eu postei para vocês no Cinef, eu coloquei por questões financeiras, ela decide fazer vistas grossas e não denunciar aquele comportamento às autoridades públicas. Aquela mãe, em razão de sua relação de parentesco com a vítima do crime de estupro de vulnerável, ela está na condição de garantidora, não é isso? Por força do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Na condição de garantidora, vendo aquela sequência de atos e fatos que vão levar à produção do resultado estupro de vulnerável, ela tem o dever de impedir a produção do resultado. E agora vocês já sabem, porque vocês já conhecem o dolo, ela com conhecimento dos elementos que compõem a norma incriminadora e com a vontade de se omitir, de permitir que o resultado continue a acontecer, ela decide manter-se inerte, ela decide se omitir. Então vocês percebem nesse exemplo que a omissão dessa garantidora, que é a mãe, é uma omissão dolosa. Correto? Ela conhecia os elementos da norma incriminadora. Quais que são os elementos da norma incriminadora? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Por óbvio, ela conhecia a idade da vítima, sua filha, e sabia que alguém estava tendo conjunção carnal com a sua filha, ou praticando qualquer ato libidinoso. Então ela conhecia todos os elementos da norma incriminadora. Então esse é o elemento cognitivo do dolo. E ao conhecer, no caso concreto, a presença de todos os elementos da norma incriminadora, ela se omitiu com a vontade de se omitir. Então ela é garantidora, cometeu o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Correto? É uma questãozinha que está lá para vocês, no Cinef. Agora vamos imaginar uma situação um pouquinho diferente. Vamos imaginar que esta mãe não soubesse que o namorado estava praticando atos libidinosos com sua filha menor de 14 anos. Filha ou filho, né? Pouco importa neste caso. Mas, se ela fosse um pouquinho mais diligente, um pouquinho mais cuidadosa, ela teria percebido nítidas mudanças no comportamento da filha. Do comportamento da filha em relação ao namorado, do comportamento da filha em relação ao próprio corpo, do comportamento da filha na relação com outras pessoas, em especial com outros homens. Sinais que indicam que pode estar acontecendo algum tipo de problema. Só que a mãe, ela foi descuidada em relação à filha. Percebe? Neste caso, pelo descuido da mãe, ela contribui para a produção do resultado. Ela é garantidora e ela se omite, não evitando por consequência que o resultado estupro acabe ocorrendo. Só que essa omissão da mãe não é uma omissão dolosa. Não é? É uma omissão culposa. É uma omissão por descuido. Se essa omissão é por descuido, se essa omissão ela é culposa, eu posso imputar o resultado à mãe garantidora culposamente. Eu não posso imputar por dolo. Ela não se omitiu dolosamente. Então, eu poderia imputar o estupro de vulnerável, porque foi esse o resultado alcançado por aquele que violentou a filha, culposamente. Aí olhem para o artigo 217-A.
217A e os seus vários parágrafos. Pergunto a vocês, existe no artigo 217A a figura culposa? Olha para o 217A. Caput, parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º. Existe a previsão expressa, porque tem que ser expressa, de punição de estupro de vulnerável por culpa? Não. Opa, se não existe, como é que eu posso punir a mãe pelo estupro culposo? Não posso. A conduta praticada por ela não é típica. E não é típica, e aí já antecipando o quarto elemento da conduta típica, que é a tipicidade, por não ter previsão legal. A tipicidade culposa tem que ser expressa. Então olhem que interessante, se cai uma questão como essa para vocês numa prova, vocês, ao fundamentar a sua resposta, você vai fazer todo esse percurso. Você vai demonstrar que a mãe é garantidora, por força do artigo 13, parágrafo 2º, letra A, que na condição de garantidora ela devia e podia agir para evitar o resultado, que ela se omitiu, que essa omissão foi por descuido, então consequentemente essa omissão foi culposa, e por isso ela não será punida porque a conduta praticada por ela não tem previsão expressa na lei penal brasileira. A conduta praticada por ela é não típica ou atípica. Vamos dar um outro exemplo? Vamos lá no artigo 155 do Código Penal, que foi um exemplo que eu trabalhei com vocês quando falamos do crime, da omissão no crime de furto. Eu sou porteiro daquele prédio de apartamentos, estou numa célula de segurança, a cabine em que eu trabalho ela tem vidros blindados, porta blindada, tem acesso ao telefone, tem um sistema de segurança em que eu aciono diretamente a empresa de segurança, um conjunto de câmeras pelas quais eu monitoro todas as áreas comuns do prédio. Eu, na condição de porteiro, vejo pelo sistema de câmeras o momento em que alguém entra na garagem do prédio, arromba um carro, subtrai um objeto e sai correndo. Durante todo esse tempo, durante toda essa ação que demorou minutos e mais minutos, eu mantive uma conduta de inércia. Eu decidi, porque eu estava vendo e tinha condições de agir, eu decidi me omitir, ficar quietinho, fazer vistas grossas. Eu, porteiro, estou na condição de garantidor, por força do artigo 13, parágrafo 2º, letra B do Código Penal. Eu tenho uma relação de emprego com um condomínio que me coloca ali na condição de vigilante. Eu estou ali à noite justamente para fazer esse trabalho de vigilância das áreas comuns do prédio. Na condição de garantidor, eu devia e podia, porque eu tinha todas as condições para tanto, agir para evitar a produção do resultado. No mínimo, acionando o sistema de segurança, para que a empresa de segurança comparecesse ao local. Ou pegando o telefone, chamando para a polícia, ou acionando o síndico do prédio. Mas eu, para manter a minha tranquilidade no meu turno de trabalho, fingi que não era comigo. Qual foi o resultado alcançado em razão da minha omissão? Foi um furto lá do carro. Então eu vou imputar este resultado ao porteiro. O porteiro cometeu um crime comissivo, que é o crime de furto, por omissão. E essa omissão, percebam, foi uma omissão dolosa. Eu conhecia, no caso concreto, todos os elementos objetivos da norma incriminadora do artigo 155. Olha o 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E eu, pelo sistema de câmeras, eu vi que havia uma pessoa subtraindo coisa alheia móvel. Então eu tinha conhecimento, eu tinha consciência da presença, naquele caso concreto, de todos os elementos que compõem a norma do artigo 155. Aí está o elemento cognitivo do dolo. E ao conhecer esses elementos, eu decido me omitir, eu escolho, eu ajo a partir da minha vontade. Veja o segundo elemento do dolo. Então essa minha omissão, ela é dolosa, e por isso eu imputo o crime do artigo 155 a este porteiro. Agora imagine outro exemplo. Esse porteiro, contratado para fazer a vigilância noturna daquele prédio de apartamentos, ele simplesmente
abraçou-se a Morfeu e dormiu a noite inteirinha. No dia seguinte, quando o síndico entra no sistema de cantos, vê lá o cara dormindo, roncando. E ao estar abraçado a Morfeu, ao estar dormindo, ele não viu, por óbvio, o momento em que a pessoa entrou no prédio e subtraiu algum objeto dentro do carro arrombado. Percebam, esse porteiro, da mesma forma, está na posição de garantidor. Na posição de garantidor, ele tinha o dever de agir e tinha a possibilidade, porque ele estava na cela de segurança, tinha câmeras, tinha telefone, tinha um alarme. Mas diante de todo esse quadro favorável à sua atuação, ele se omitiu. Agora eu pergunto a vocês, essa omissão do porteiro dorminhoco, ela é dolosa? Não há nem dolo direto nem dolo eventual. Porque a previsibilidade exigível no dolo eventual é no caso concreto. Então, para isso, você precisaria ver. Nem poderia estar dormindo. Mas é claro que é previsível, e isso é elemento da culpa, que se ele dormisse, alguma coisa poderia acontecer. Todos os elementos da culpa estão presentes. Ao entrar no seu turno de serviço, você queria praticar uma conduta lícita. Só que, ao tentar praticar a conduta lícita, ele não agiu com o cuidado necessário, ele apagou. Ele, ao invés de tomar um café, ao invés de botar um palitinho nos olhos, fazer umas polichinelos para segurar o sono, ele acabou dormindo, ele acabou apagando. Abraçou-se a Morfeu. É previsível que se o porteiro dormir, alguma catástrofe pode acontecer no prédio? É previsível. Houve resultado? Houve a subtração. Há nexo de causalidade? Há. Há tipicidade culposa? Opa, existe furto culposo? Olhem para o artigo 155. 155 caput, 155 parágrafo 1º, 155 parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º. Procure. Tem parágrafo 4A, que é uma coisa ridícula. Procurem na norma incriminadora a figura culposa do furto. Não existe. Não existe furto culposo. Então vejam só, o porteiro, ele dormiu e ao dormir ele se omitiu. Ele estava na condição de garantidor. Na condição de garantidor, ele não impediu a produção do resultado. Que resultado foi esse? Furto. A omissão dele foi culposa? A omissão dele foi por descuido? Cadê a tipicidade culposa do crime de furto? Neste caso, a omissão do porteiro dorminhoco, ela não é penalmente relevante para o direito penal. Por quê? Porque não há tipicidade do furto culposo. O porteiro não cometeu crime. E não cometeu crime porque a conduta praticada por ele é atípica. É claro que ele cometeu infração trabalhista. É claro que o condomínio tem todos os fundamentos jurídicos para dispensar esse porteiro por justa causa. Então há um ilícito trabalhista. Há ilícito civil, responsabilidade civil pelo dano ocasionado, mas não há ilícito penal, porque a conduta, neste caso, ela é culposa e não há furto culposo no Código Penal. Olha que bacana. Mas um exemplo, vamos pegar a lei de drogas, que ontem eu mencionei na nossa revisão de conteúdo. Lei de drogas. Eu esqueci de gravar, gente. Falha minha. Aproveito que nos nossos próximos encontros eu gravo para disponibilizar para todos. Eu esqueci mesmo de gravar a aula. Mas aí aqueles que assistiram podem passar para os colegas. Eventualmente alguma dúvida que tenha sido solucionada e que possa ser útil no estudo de vocês. Aqui está a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006. Nós já tivemos a oportunidade, dentro de sala de aula, inclusive, de passar os olhos por esta lei. Ontem eu dei o seguinte exemplo. Um policial militar estava destacado para fazer o policiamento de uma festa que ocorria no lugar público. Vamos pensar numa praça pública. Estava tendo, sei lá, aquela feira italiana que acontece todo ano lá na Getúlio Vargas. Aliás, essa feira italiana ela foi desnaturada com o passar do tempo. Mas ela acontecia na República Argentina, em frente ao local em que estava instalada na época a Fundação Torino, e era realmente só composta por bancas de italianos, e só italianos, descendentes de italianos, é que frequentavam.
Hoje virou um mega evento, virou uma grande bagunça, para dizer a verdade, perdeu-se a essência daquele encontro. Vamos imaginar que estava tendo essa feira de cultura italiana lá na Getúlio Vargas, e aí alguns policiais militares, claro, foram destacados para fazer segurança do local. Em determinado momento, um policial militar de serviço, fardado, armado, ele vê o momento em que uma pessoa vende droga para outra. Ele testemunha, na condição de policial militar em serviço, tráfico ilícito de drogas. O que é que esse policial faz? Ele vira as costas e segue seu patrulhamento, fingindo que não foi com ele aquele tráfico de drogas. Olha só, esse policial, por estar em serviço, naquele momento, naquele local, ele estava na condição de garantidor. Na verdade, policial militar é policial 24 horas do dia, né? Mesmo que ele não esteja fardado, mesmo que ele não esteja armado, mesmo que ele não esteja em serviço, diante da prática de um crime, ele é policial militar e tem o dever de agir para evitar o resultado. Naquela condição, ele tinha toda a condição para agir. Ele não só estava fardado, como ele estava devidamente armado. Era abordar aquela pessoa e prender em flagrante delito aquele traficante. Mas apesar de conhecer os elementos que compõem a norma do artigo 33 da Lei de Drogas, que está aí na tela de vocês, ele, garantidor, decide se omitir. Ele, voluntariamente, pela sua vontade, ele decide se omitir. O resultado alcançado por aquele traficante foi o crime previsto no artigo 33, foi o tráfico de drogas. Por força do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, então eu imputo a esse policial militar tráfico de drogas, que é um crime comissivo que foi praticado pelo policial militar por omissão. Correto? Muito bem, vamos mudar este exemplo. Estava o policial militar fardado de serviço fazendo a segurança daquele evento lá na Avenida Getúlio Vargas. Por estar distraído conversando com a morena, o policial não percebeu ali debaixo das suas barbas o momento em que uma pessoa vende a droga para outra. Então esse policial militar, da mesma forma que no primeiro exemplo, ele está na condição de garantidor, ele tem um dever legal de agir para evitar o resultado e ele tem a possibilidade de agir para evitar o resultado. Ele estava fardado, armado, o cara estava sozinho, ele entrava, ele podia abordar e prender aquele cidadão. Por que ele não prendeu aquele cidadão, aquele traficante de drogas? Porque ele agiu com descuido. Ao estar distraído, conversando com a morena, ele não percebeu, descuidado que ele é, o momento em que a droga foi vendida. Isso quer dizer que a omissão desse policial militar é uma omissão culposa, é uma omissão por descuido, pela inobservância do cuidado devido no caso concreto. Se a omissão é culposa, eu só posso imputar o resultado a título de culpa, eu só posso imputar um resultado culposo a este militar. E aí você olha para o artigo 33, caput, e todos os seus 4 parágrafos, e percebe que todas as figuras previstas no artigo 33 são figuras dolosas. Por quê? Estou sendo repetitivo, porque o dolo está implicitamente previsto em todas as normas penais. E eu só puno a culpa se ela estiver expressamente prevista. A culpa expressamente prevista no artigo 33? Não há. Então aquela omissão praticada pelo policial militar que, sem observar o cuidado devido, permitiu que o tráfico acontecesse, é uma omissão culposa. Se a omissão é culposa, neste caso do tráfico, a conduta realizada pelo militar não é típica, falta um elemento. Percebe? Que é a tipicidade da conduta, essa tipicidade específica que exige a norma culposa. Se a conduta não é típica, é atípica, consequentemente, não há crime. Claro que o militar infringiu dever funcional. Ele pode, se houver prova do que ocorreu, ser submetido a processo administrativo disciplinar. A infração administrativa, ela existe. Não existe infração penal, neste caso. Correto? Muito bem. Vamos dar um passinho à frente, então. Existem 3 formas pelas quais a culpa ela pode ser realizada, o crime culposo pode ser praticado. Modos de realização do crime culposo, modalidades do crime culposo. O artigo 18 do Código Penal traz 3 modalidades do crime culposo. Muita atenção, podem anotar no quadro de vocês. O
O artigo 18, primeiro inciso, traz as espécies de dolo. O artigo 18, segundo inciso, traz as modalidades de culpa. Então, tem espécies de dolo no primeiro inciso, tem modalidades de culpa no segundo inciso. Olhem aí o artigo 18. O crime culposo ele pode se dar por imprudência, por negligência ou por imperícia. Que são coisas distintas, viu, gente? A gente costuma ver na imprensa aí o repórter falando fulano de tal cometeu o crime por imprudência, negligência e imperícia. São excludentes, são modalidades diferentes. Ou é uma ou é outra, não todas. E é interessante que muitas vezes o Ministério Público, quando oferece uma denúncia num processo penal por crime culposo, ele costuma colocar nos termos do artigo 18.2, agir por imprudência, negligência ou imperícia. Poxa, qual das três modalidades? E se eu não souber por qual das três modalidades eu estou sendo acusado, eu não tenho como exercer de forma plena o meu direito de defesa. Então são três modos, três formas diferentes de realização do crime culposo que são excludentes. Querem anotar? A imprudência é a conduta perigosa, é a conduta arriscada. Dirigir em alta velocidade é a conduta perigosa, é a conduta imprudente. Já viram sinalização de trânsito? Não seja imprudente, respeite os limites de velocidade. Pegar o grampeador e jogar pela janela da sala é uma conduta perigosa, é uma conduta arriscada. E por isso é imprudente jogar um grampeador pela janela da sala. A negligência é a forma omissiva da culpa. Sempre que houver omissão culposa ou culpa por omissão, haverá negligência. Então, sempre que eu me referir a um fato e falar assim, aquela pessoa se omitiu culposamente, eu estou dizendo que aquela pessoa foi negligente. Lembra daquele bombeiro militar que estava conversando também com a morena e não percebeu que o banhista morria afogado? Ele era garantidor. Na condição de garantidor, ele se omitiu. E percebam, a omissão dele foi culposa. Tem um tipo penal para homicídio culposo, tem um tipo penal para lesão corporal culposa. Aí tem crime para ser punido. A omissão dele foi culposa. Se eu tenho omissão culposa, eu estou dizendo que aquele bombeiro militar foi negligente. A babá está em casa lendo jornal e não percebe que a criança, que deve ser cuidada por ela, subiu na cadeira. Ela continua lendo jornal, a criança sobe no parapeito da janela. Ela continua lendo jornal, a criança pula do 8º andar do prédio e morre. Aquela babá, contratada para cuidar, para exercer uma atividade de proteção e vigilância daquela criança, ela foi descuidada. Por quê? Porque ela estava lendo jornal e não percebeu o momento que a criança saltou da janela. Então, ela, garantidora, se omitiu. E essa omissão veio pelo descuido, pela não observância do cuidado que lhe era devido no caso concreto. Conclusão, essa omissão ela é culposa. Omissão culposa é sinônimo de negligência. A babá foi negligente. Já a imperícia, ao contrário do que pode parecer, pressupõe a habilitação técnica para exercício de uma profissão, de uma arte ou de um ofício. Um motorista de um carro, vocês que têm carteira de habilitação, nunca vão cometer crime de trânsito por imperícia, vocês vão cometer crime de trânsito por imprudência, por terem agido de forma perigosa, agido de forma arriscada. Mas o piloto de um avião, por exemplo, tem brevet, tem habilitação específica para o exercício de uma atividade profissional, quer ser comandante de uma aeronave, pode cometer um crime por imperícia. Por imperícia, ele aterrissa de forma inadequada o avião dá uma rateada, a pessoa que está lá dentro bate a cabeça na cadeira da frente, sofre uma lesão corporal. Essa lesão corporal foi provocada por imperícia, porque aquele piloto tinha habilitação técnica para o exercício de uma profissão. Outro exemplo, médico, no exercício de atividade profissional. O médico tem a habilitação técnica para o exercício da medicina.
E no exercício da atividade profissional, aquele médico cometeu um erro. Aquele erro gerou uma lesão corporal ou gerou o resultado morte. Esse resultado morte, essa lesão corporal, que decorreu da observância do cuidado que era devido para aquele médico no caso concreto, leva à prática de um crime culposo por imperícia. Porque naquele momento em que o resultado foi provocado, aquele médico estava no exercício da sua profissão. E em razão do exercício da sua profissão, aquele médico provocou o resultado proibido pela norma. O engenheiro calculou mal a estrutura ou a fundação daquela ponte lá na região da Pampulha, Batalha dos Guararapes. Aí um belo dia, logo que a ponte tinha sido inaugurada, ela desaba em cima de alguns veículos que passavam debaixo dela. E esse resultado, que é culposo pela inobservância do cuidado devido, decorre da imperícia daquele engenheiro no exercício da sua atividade profissional. Em razão do erro praticado por ele no exercício da engenharia, ele acabou levando àquele acidente que matou diversas pessoas. Perceberam? Certa vez, nós defendemos lá no escritório uma pessoa chamada Porcina. Na verdade, a Porcina chama Mário Jorge, mas o nome de guerra é Porcina. A Porcina é um travesti do meu tamanho, gente. Se vocês jogarem no Google, e vocês vão fazer isso agora, tenho certeza disso, vocês vão encontrar fotos da Porcina. Recentemente até esteve em Belo Horizonte, na campanha de uma professora da Federal, do curso de Direito da Federal. Ela era candidata a vereadora ou deputada, não me lembro mais qual era o cargo para qual ela concorria. Não sei se foi na eleição para vereador ou na eleição para deputado, até acho que foi para deputado. E aí vocês vão encontrar algumas fotos da Porcina. A Porcina é um travesti, era presidente da Associação Mineira LGBTTS, agora mudou, né? Agora é LGBTQI, mas na época ela tinha um outro nome. E nas horas vagas a Porcina fazia cirurgias de implante de silicone. Em colegas travestis, em mulheres, em quem quisesse fazer cirurgia de implante de silicone. Mas a Porcina também era médica? Não, a Porcina não era médica. A Porcina era a presidente da Associação LGBTTS. Mas como assim? Se ela não tinha habilitação técnica, como é que ela fazia cirurgia de implante de silicone? Muito simples. Ela pegava silicone industrial, ela mandou fabricar uma agulha um pouco mais afiadinha para não usar aquele aplicador do silicone. Então era um tubo de metal com a ponta bem afiada. Porcina, entre músculos, ela injetava aquele silicone e fechava com o uso de super bonder. Nós temos médico aí na sala. Pode conferir a informação. Super bonder é altamente cicatrizante, vocês acreditam? Ficava aquele por acaso, paf, tacava silicone resolveu o problema. Já perceberam que silicone não cola absolutamente nada? Não, nada. Tudo que você põe super bonder, daí eu falei silicone, né? Tudo que você põe super bonder, daí a algum tempo tá descolado. Super bonder só cola o dedo da gente. Isso ele cola. Uma coisa inacreditável. Deixa o super bonder no seu dedo para você ver o que vai acontecer. E é interessante, o Brasil é um país de muitos Brasis, né, de muitas realidades. Nós temos uma cartilha do Ministério da Saúde, pelo menos na época que eu a defendi no processo penal, havia essa cartilha, tanto que eu juntei aos autos. Eu não sei se o Ministério da Saúde atualmente ainda propaga essa cartilha, orientando, principalmente os travestis, nesse tipo de prática, que se não façam, mas se fizessem, que fechassem o buraco com silicone, com super bonder, perdão. E eu levei um perito aos autos do processo penal para confirmar isso, esse poder cicatrizante do super bonder. Como eu tive que ter acesso a algumas fotos para juntar os autos do processo penal, até vi que o trabalho era razoável pelo preço. Às vezes, assim, os negócios ficavam um pouco torto, um pouco para cima, um pouco para baixo, bumbum escorrido e tudo mais, mas até que resolvia bem. Até um belo dia em que aconteceu o óbvio. A Porcina matou alguém num procedimento desse. Injetou lá o silicone, isso caiu na corrente sanguínea e envenenou a pessoa. E foi parar no processo penal. Pergunto a vocês, essa conduta praticada pela Porcina é dolosa? Homicídio. Vamos pensar no homicídio, ela matou um colega travesti. Ela é dolosa ou ela é culposa? Dolo direto, óbvio que não há. Dolo eventual,
É afastável por quê? Porque este caso específico foi, sei lá, o centésimo procedimento que a porcina tinha feito. Não foi o primeiro, para falar que ela assumiu o risco de produzir o resultado. Ela já tinha uma certa experiência, uma certa prática. E mesmo tendo a consciência, vamos imaginar, que ela poderia estar assumindo risco, ela não acreditava na produção daquele resultado, que é elemento do dólar virtual. Tem que ter aquiescência, tem que ter aceitação, tem que ter a concordância com a produção do resultado para que haja o dólar eventual. Como ela já tinha vasta experiência e nunca tinha acontecido nada semelhante, obviamente que mesmo que ela tivesse a condição de prever a possível ocorrência do resultado, ela não aceitava como razoável, como possível a ocorrência daquele resultado. Afasta o dolo. O dolo que existe nela é do exercício legal da medicina. Isso não tem a menor dúvida, porque é crime previsto na legislação penal. Em relação ao resultado-morte, a conduta, então, é culposa. É culposa em qual das três modalidades? Imprudência, negligência ou imperícia? Pensaram? Pense aí. Ela tinha habilitação técnica para o exercício da medicina? Não. Então, se ela não tem habilitação técnica, a conduta praticada por ela não pode ser por imperícia. Não foi por omissão, não pode ser negligência. Aplicar silicone na bunda dos outros é uma conduta perigosa, arriscada. A conduta praticada pela porcina é, então, imprudente. Ok? Entenderam bem a diferença entre três modalidades de culpa? Muito bem. E quais são as espécies de culpa? Vocês viram que, dentre os requisitos para que haja o crime culposo, a previsibilidade é indispensável. Diz para vocês, uma previsibilidade que é abstrata. Ao praticar a conduta, a produção daquele resultado tem que ser previsível. Diz para vocês, quando eu estou bebendo um biscoito no boteco e logo em seguida pego a direção do meu veículo automotor, eu tenho a condição de prever que bêbado eu poderei praticar algum tipo de conduta criminosa. Eu posso chegar a algum tipo de resultado proibido pelo código. Não é uma previsão específica no caso concreto. É previsível que o resultado possa acontecer. Só que, faticamente, no caso concreto, esse resultado previsível ele pode ter sido imprevisível diante da situação fática ou efetivamente previsível diante da situação fática. Dizendo de uma outra forma, o resultado é previsível, genericamente, mas no caso concreto eu tive condições de antever a produção daquele resultado. Eu tive a consciência de que aquele resultado estava prestes a acontecer. Ou eu não tive a consciência de que aquele resultado estava prestes a acontecer. É previsível que dirigir embriagado possa levar à produção de um resultado. Só que no caso concreto, eu estava dirigindo bêbado em alta velocidade e não vi sequer um momento em que eu capotei o carro e matei a pessoa que estava do meu lado. Então, apesar de ser previsível, no caso concreto, eu não tive condições de me antever, de prever efetivamente a produção do resultado. Ou o resultado é previsível e, no caso concreto, eu tive como, instantes antes, me antever ou prever a produção daquele resultado. Daí surgem as duas espécies de culpa. Uma culpa inconsciente, uma culpa sem previsão. Sem previsão de um resultado que era previsível. Eu posso pegar esse grampeador, jogar aqui pela minha janela, tem a varanda do vizinho aqui embaixo, é previsível que eu acerte a cabeça de alguém. Ou, ao arremessar o grampeador pela janela, eu estava ouvindo vozes vindo da varanda do vizinho. Então, não só é previsível que eu possa acertar alguém, como no caso concreto, eu tive condições de prever efetivamente que ao jogar o grampeador eu poderia acertar a pessoa que estava conversando na varanda. Então, eu tenho, a partir daí, uma culpa inconsciente. O resultado ele era previsível, mas eu não o previ no caso concreto. E tenho a culpa consciente. O resultado era previsível e mais do que isso, eu o previ no caso concreto. Mas peraí. Na culpa eu quero praticar uma conduta lícita.
Ao tentar praticar uma conduta lícita, eu não observo o dever de cuidado e produzo um resultado que me era previsível. Mais do que isso, no caso concreto, eu tive a previsibilidade objetiva do resultado. Então eu estava ouvindo as vozes vindo da varanda. Se eu tive condições de prever, no caso concreto, a possível ocorrência do resultado, se eu arremesso o grampeador mesmo assim, eu estou assumindo o risco de produzir o resultado. Não estou. O resultado é previsível, mas porque se eu previ no caso concreto, se eu cheguei à produção do resultado, em determinado momento, eu assumi o risco de produzi-lo. Porque eu vou lançar o grampeador, eu escuto voz, opa, não posso jogar o grampeador. Ou vou lançar o grampeador, eu escuto voz, opa, se eu lançar, pode ser que eu atinja uma pessoa específica que está falando ali na minha varanda. Mas essa culpa consciente, então, essa culpa com previsão, ela não se misturaria com o dolo eventual? Vejam só, para que haja culpa consciente ou culpa com previsão, quais são os elementos que devem estar presentes? Como em todo crime culposo, vontade de realizar uma conduta lícita. 2. Ao praticar a conduta descuidada, para que a culpa seja com previsão, eu tenho que ter a previsibilidade objetiva da produção do resultado proibido. Então o resultado é previsível. Sempre que eu jogo o grampeador para a janela, eu posso imaginar que eu posso acertar alguém. Mas mais do que isso, eu ouvir vozes, e aí, no momento em que eu estava lançando o grampeador, eu tinha plena condição de prever que esse grampeador ia cair na cabeça dessa pessoa cuja voz reverbera aqui pela minha janela. Se eu mesmo assim arremesso o grampeador, eu assumo o risco de produção do resultado proibido. Poxa, mas isso aqui não é dolo eventual? No caso do crime culposo, na culpa com previsão, o agente não aceita a produção do resultado. Ele não acredita na produção do resultado. Diferentemente do dolo eventual. Vamos voltar ao exemplo do caçador? Aquele caçador que estava lá no clube de caça. O caçador está lá há horas esperando para praticar uma conduta lícita, que era caçar aquele bichinho criado em cativeiro, dentro do que a legislação penal permite. E em determinado momento, quando ele vai realizar o disparo de arma de fogo, o que ele percebe? Tem um cidadão na linha de tiro. Então, neste momento, querendo praticar uma conduta lícita, o agente prevê a possível ocorrência do resultado. Ele sabe que se ele atirar, ele pode acertar aquela pessoa. Qual que é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual? Neste momento, o que passa pela cabeça do agente? Ele pensa, eu vou assumir o risco de atirar e acertar a pessoa, mas eu sou tão bom, mas tão bom atirador, que jamais eu atingiria a pessoa. Ele acredita tanto na excelência, na sua competência, na genialidade da sua capacidade como caçador, que ele não aceita como possível, como factível, a produção do resultado proibido. Então ele atira na certeza de que vai acertar a caça. Lá no dolo eventual, ele atira pouco se importando se vai acertar a caça ou a pessoa. Aqui ele age na certeza de que o resultado não vai acontecer. Então, na forma de Frank, lá no dolo eventual, a gente pensa, aconteça acontecer, nada irá me impedir de prosseguir. Pela mesma forma de Frank, na culpa consciente, o agente pensa, se eu prosseguir, o resultado não irá acontecer. O cara tem um rei na barriga e tem a certeza de que o resultado não irá acontecer. Aí nós temos a culpa consciente ou culpa com previsão. Olha nessa tela que eu preparei para vocês aqui. Eu traço um paralelo entre culpa consciente e dolo eventual. E percebam que a culpa consciente e o dolo eventual possuem em comum 3 dos 4 elementos, ou 3 dos 4 requisitos para a sua ocorrência no caso concreto. E a única diferença entre culpa consciente e dolo eventual está na aceitação ou não do resultado proibido. Isso significa dizer que culpa consciente e dolo eventual transitam numa zona cinzenta.
Eles estão ali no fio da navalha. Se eu caio um pouquinho para um lado, eu tenho dolo eventual. Se eu caio um pouquinho para o outro lado, eu tenho culpa consciente. O que já os faz imaginar que, no caso concreto, é uma situação espinhosa, é uma situação de dificílima prova no processo penal. E é o mesmo Frank, que foi quem desenvolveu essa teoria do dolo, da culpa, dolo eventual, culpa consciente, que fala, olha, a única forma do julgador, aquele que vai aplicar o direito penal no caso concreto, distinguir dolo eventual de culpa consciente estará nas condutas posteriores assumidas pelo agente, depois do resultado produzido. Porque imagine que você esteja do lado de fora observando aquele caçador na área de caça. Você que está do lado de fora, você testemunha do fato. Você tem como afirmar que aquele caçador agiu com dolo eventual ou com culpa consciente? Do lado de fora tem um caçador que está mirando o animal, faz um disparo de arma de fogo e acerta a pessoa. Do ponto de vista externo, do ponto de vista extrínseco, as duas condutas são exatamente iguais. Eu tenho que entrar no ânimo do agente para saber se ele agiu com culpa consciente ou com dolo eventual. E, obviamente, é impossível entrar no ânimo do agente, a não ser que ele confesse ter agido com dolo. Então, qual que é a sugestão doutrinária neste caso? Observe a conduta do agente depois do resultado. Por quê? Porque é justamente a indiferença ou não do agente em relação a este resultado que distingue dolo eventual de culpa consciente. Porque se o agente agiu com dolo eventual e não se importava com a produção do resultado, e ele atirou, acertou a pessoa humana, ele vai falar assim, ó, morreu. Não está nem aí para a produção do resultado, vai virar as costas e vai embora, vai sair do local do fato, para não deixar lastro da conduta que ele praticou. Agora, se ele agiu com culpa consciente e não acreditava na produção do resultado, a primeira reação dele vai ser de susto, vai ser de espanto. Aquele momento que você pensa assim, nossa, fudeu. Você dá um susto, porque você não esperava acertar aquela pessoa. E mais do que isso, se eu me importo com o resultado, eu vou tentar fazer de tudo para poder minimizar as consequências do meu ato. Então eu vou pular a grade, vou correr atrás da pessoa, vou prestar os primeiros socorros, vou acionar socorro, porque eu não aceito a produção daquele resultado. E se eu não aceito a produção daquele resultado, eu não quero que ele ocorra. Então são essas condutas posteriores praticadas pelo agente que vão definir se há dolo eventual ou culpa consciente. Nossa, muitos anos atrás, eu tinha pouco tempo de formado, já era advogado da Polícia Militar, e chegou às minhas mãos o seguinte caso. Uma guarnição da Polícia Militar entrou no Morro do Papagaio, no aglomerado do Papagaio, e transitou pelas ruas até chegar a uma praça relativamente central, ali naquela parte mais alta do aglomerado. Até onde, obviamente, a viatura policial conseguia entrar. Era um dia de semana, meio-dia. Esse lugar estava lotado de pessoas transitando. E os policiais militares perceberam que havia alguns meninos sentadinhos no meio-fio da praça, cheirando thinner. Thinner é um produto solvente muito usado por pintor para poder tirar tinta do corpo, tirar tinta de objetos, que é altamente volátil. A volatilidade do thinner é maior que a volatilidade do álcool, para que vocês tenham uma ideia. Já viram álcool? Você vai inadvertidamente tentar melhorar o fogo lá na churrasqueira, se jogar um álcool, lançar um álcool em direção à churrasqueira, é provável que volte tudo em cima de você exploda com aquele álcool. Eu tinha uma funcionária que trabalhava aqui em casa, que ela fez um peeling espontâneo, um peeling forçado. Ficou boa a pele dela mesmo. Ela estava na casa dela, limpando um armário com álcool, fumando. Explodiu. Na hora que eu pegou o álcool, cigarro, explodiu. Ficou bom o peeling natural, mas em tempos dela, obviamente, sofria alguma sequela grave ou até mesmo morrer. E justamente pela volatilidade do álcool. Ele cria ali realmente uma ponte, que pode ser uma ponte realmente explosiva. O thinner é mais volátil do que o álcool. E como é que o menino cheira thinner? Ele pega o thinner, joga na camisa e cheira a camisa. Os policiais chegaram, perceberam que tinha um meninado tirando thinner. Diante da presença da guarnição, a meninada saiu correndo, mas tinha um menino que estava tão enlouquecido por causa da substância entorpecente que não conseguia sair do lugar.
Desceu um policial do banco aqui do passageiro, do lado do motorista, e resolveu dar alguns conselhos para esse menino. Do tipo assim, menino xeratinho tem que apanhar, menino xeratinho tem que sofrer. Nisso desce um policial que estava na condição de patrulheiro, no banco de trás, com um fósforo. Fósforo não, gente, mentira, com um isqueiro. E já riscando isqueiro, dizendo, menino que xeratinho tem que pegar fogo. As testemunhas civis que presenciaram o fato disseram que esse policial militar estava a uma distância maior do que 2 metros, mesmo porque estava em pé e a criança estava sentada, quando ele riscou o isqueiro e pela volatilidade abusiva do tiner, aquilo ele criou uma ponte de fogo e puff, tacou fogo no menino, estava com a camisa toda cheia de tiner, embebida de tiner, e nem pegou fogo. Esses policiais militares, esse menino não morreu, esse menino sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, e esses policiais militares foram denunciados por lesão corporal de natureza grave, gravíssima no caso, dolosa. Entendendo o Ministério Público que havia, no mínimo, dolo eventual neste caso. E esses policiais militares chegaram a ser condenados em 1º grau, foram condenados no Tribunal de Justiça Militar e tiveram, por crime doloso, e tiveram a conduta desclassificada ou novamente classificada no STJ, no recurso que eu interpus, para crime culposo. Entendendo-se o Superior Tribunal de Justiça que havia, no máximo, culpa consciente. Por quê? Porque nós fizemos uma análise, uma prova nos autos das condutas posteriores assumidas pelos militares em razão do resultado alcançado, que demonstravam que aqueles policiais militares não aceitavam, não aqueciam a produção daquele resultado. Porque se aquele resultado era indiferente para eles, se eles tivessem ligado foda-se no automático, na hora que o menino pegou fogo, eles virariam as costas, entrariam na viatura e cairiam do cerrado. Mas não, o que eles fizeram? Na hora que o menino pegou fogo, eles rapidamente tiraram suas próprias jaquetas, apagaram o fogo, pegaram a criança, jogaram na viatura, colocaram na viatura, vamos dizer, jogaram, parece que eles lançaram o menino, não, colocaram o menino na viatura, correram para o João 23, que é um centro de excelência em Queimados, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, talvez um dos grandes centros de excelência do Brasil, e esse menino só não morreu, e tinha perícia nos autos dizendo isso, porque foi prontamente socorrido pelos militares. Então vejam, essas condutas posteriores assumidas pelos militares demonstraram que eles se assustaram, eles se apavoraram com o resultado produzido e, mais do que isso, fizeram de tudo para minimizar os efeitos da conduta praticada, demonstrando que, na pior das hipóteses, a culpa desses militares era uma culpa consciente, que pode trabalhar até culpa inconsciente neste caso, porque nem todo mundo conhece essa alta volatilidade do time, mesmo pessoas que trabalham em funções específicas, como função de segurança pública. Mas, quando muito, havia culpa consciente e não dolo eventual. Qual que é a relevância dessa discussão? Vocês já perceberam, pelos exemplos que nós trabalhamos, a diferença de pena do crime doloso para o crime culposo. Poxa, um homicídio tem uma pena de 6 a 20 ou de 12 a 30. No crime doloso, a pena é de 1 a 3 anos no crime culposo. A lesão corporal gravíssima tem uma pena de 2 a 8 anos. A lesão corporal culposa, ela tem uma pena de 2 meses a 1 ano. E não existe gradação de culpa. O crime é culposo. Não existe culpa mais grave, culpa menos grave, lesão mais grave, lesão menos grave, em razão do crime culposo. Não há gradação de culpa. É claro que na aplicação da pena o juiz pesa mais quando há culpa consciente, pesa menos quando há culpa inconsciente. Da mesma forma que ele pesa mais a mão quando há dolo direto, pesa menos a mão quando há dolo eventual. Mas, apesar de dolo e culpa transitarem ali numa zona, como eu disse para vocês, cinzenta, esfumaçada, de difícil distinção, na hora que você sai de culpa consciente para dolo eventual, você está falando de sair de uma pena de 1 a 3 para uma pena de 12 a 30. Você está falando de sair de uma pena de 2 meses a 1 ano para uma pena de 2 a 8 anos. A diferença de punibilidade do crime culposo com culpa consciente ou um crime doloso com dolo eventual é abissal, é gigantesca. Para vocês perceberem como que no caso concreto essa tarefa é difícil, essa tarefa é espinhosa. E por isso até recomendei a vocês já. É um trabalho bacana para ser feito. Trabalhar justamente essa distinção dolo eventual, culpa consciente, a partir de algum caso específico, a partir de um acidente de trânsito, ou a partir de um outro caso concreto qualquer.
muito bacana, dá para fazer uma pesquisa legal, dá para fazer um bom TCC. Então aqui nós temos essa distinção entre dolo e culpa. Por fim, em relação ao crime culposo, tem um tópicozinho que vocês precisam saber chamado compensação de culpas. E já afirmo para vocês, está aí na tela, não há compensação de culpas no direito penal. Uma culpa pode compensar a outra lá no direito civil, mas uma culpa não compensa a outra no direito penal. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que eu esteja dirigindo o meu veículo. Meu veículo está com todos os equipamentos de segurança em dia. Eu estou na velocidade permitida, mas eu ingeri uma certa quantidade de bebida alcoólica, o que é proibido por lei. Então eu estou dirigindo sob efeito de substância alcoólica. Estou na minha mão de direção quando alguém em alta velocidade perde o controle direcional na outra mão de direção, atravessa a pista e colhe meu carro de frente. Então eu estou na minha mão dirigindo meu carro na velocidade permitida, mas sob efeito de substância alcoólica. Quando alguém atravessa a pista e colhe meu carro de frente na contramão direcional. Desse acidente, o que acontece? O motorista do outro carro morre. Eu cometi crime culposo. Por que eu cometi crime culposo? Por que eu cometi um homicídio culposo? Porque a culpa dele, que estava em alta velocidade e por isso perdeu o controle direcional, não compensa a minha culpa. Eu estava dirigindo sob efeito de substância alcoólica. A culpa dele não elimina a minha culpa. Eu respondo pelo crime culposo que eu pratiquei. Cada um responde por sua culpa. Se ele tivesse sobrevivido e nós dois tivéssemos sofrido lesões corporais, eu responderia pela lesão corporal praticada contra ele, ele responderia pela lesão corporal praticada contra mim. Por quê? Porque ambos agiram com culpa e cada um responde por sua culpa. Isso pode ter utilidade lá no direito civil, porque na hora do juiz verificar a reparação do dano causado pelo crime, ele vai compensar uma culpa da outra e vai diminuir essa reparação de dano, vai diminuir essa indenização. Mas para o direito penal, não. Uma culpa não compensa, uma culpa não elimina a outra. Na aplicação de pena, um dos critérios para a aplicação de pena é o comportamento da vítima. Depois vocês dêem uma olhadinha no artigo 59 do Código Penal. Vocês vão ver que o comportamento da vítima deve ser levado em consideração pelo juiz no momento da aplicação da pena. Então o comportamento do outro vai até diminuir a pena que será aplicada, mas não eliminará a pena. E a pena decorre do crime. Então aquela culpa dele não eliminou a minha, eu vou ser condenado. Na aplicação de pena que eu vou ter um fator que vai me favorecer um pouquinho, e essa pena vai ser um pouquinho menor. Ok? Então não se esqueçam em hipótese alguma, uma culpa não compensa a outra no nosso direito penal. Combinado? Assim a gente encerra então essa segunda parte da nossa aula, a aula em que nós vimos o dolo, em que nós vimos a culpa, dolo e culpa como elementos da conduta típica, elementos indispensáveis para a configuração do crime. Ok? Muito obrigado, gente. Bom feriado. Nós temos um feriado pela frente. Nós estamos respeitando o calendário acadêmico, então semana que vem nós não teremos aula. Retornaremos então na aula seguinte. Uma boa Semana Santa para todos, com muita paz, muita saúde, muita iluminação neste momento difícil em que nós vivemos. Um grande abraço e até a próxima.